O desenvolvimento de GTA 4 começou logo após o lançamento de GTA San Andreas em 2004. A equipe decidiu que, em vez de expandir o mapa para algo ainda maior, eles focariam na densidade e no realismo. E a primeira mudança que veio foi o seu motor gráfico. Antes, a Rockstar usava o motor Renderware, e era praticamente a Unreal Engine dos anos 2000. Muitos jogos usaram esse motor gráfico. O Renderware era muito mais fácil de você portar os jogos para outras plataformas e ainda lidar muito bem com as limitações do PlayStation 2. Mas em 2004, a EA comprou a Criterion Software por 68 milhões de dólares e a engine passou a ser deles, o que levou a Rockstar a criar a sua própria engine, a Rage, Rockstar Advanced Game Engine, a mesma que mais tarde foi usada em Red Dead Redemption e GTA V. A grande estrela de GTA 4 foi a integração da tecnologia Euforia, que simulava músculos e sistemas nervosos em tempo real. Por isso, quando o Nico é atropelado ou fica bêbado, as reações não são animações pré-programadas, mas sim cálculos físicos reais. A Rockstar queria que Liberty City de GTA 4 parecesse viva. Para isso, a equipe de arte fez um trabalho de campo absurdo. Desenvolvedores e fotógrafos passaram meses em Nova York capturando o tráfego, os sons, as pessoas e as sujeiras das ruas. Eles usaram um filtro de cor cinza e marrom para passar uma sensação de selva de pedra, contrastando com o colorido neon de Vice City ou sol de San Andreas. Inclusive, muitos jogos dessa época tinham essa paleta de cores mais voltadas para o cinza. Podemos chamar da era depressiva dos games, ou que talvez para a época essa paleta de cores mostrasse o realismo e o amadurecimento dos joguinhos eletrônicos. Se alguém tiver a resposta técnica para essa escolha nessa época, por gentileza, comenta aí. A escolha de um imigrante do leste europeu foi intencional para subverter o sonho americano. A Rockstar queria alguém com um passado pesado, fugindo de traumas de guerra, o que deu ao jogo um tom muito mais sombrio e maduro do que os seus antecessores. A narrativa de GTA 4 é muito boa. Esse ar mais sombrio trouxe algo interessante para a narrativa do jogo. Nico é um personagem sério que só fala o necessário, e esse passado de guerra traz peso para o personagem e você entende muito bem os conflitos dele no decorrer da trama. Além disso, o Roman vem para trazer um alívio cômico, o contraste do Nico. Ele é um personagem que eu gostei, apesar de muitos momentos ele me deixar bem irritado. Sim, Roman, eu não quero jogar boliche agora, meu. A história de GTA 4, diferente de GTA San Andreas, é muito mais conectada. Ela desde o início nos coloca um objetivo muito claro e as missões secundárias são envolventes narrativamente, fazendo tudo se conectar, igual GTA Vice City, mas de uma forma bem melhor, obviamente. Gosto em como nesse mundo aqui tudo se encaixa e se complementa, é muito interessante. E uma coisa que me surpreendeu neste título aqui é a cidade viva. Ela está mais densa, mas ao mesmo tempo mais triste. A paleta de cores, inclusive, ajuda a reforçar essa depressão que o jogo quer passar, né? Essa luta interna do Nico. E ele consegue expressar isso muito bem. A jogabilidade ganhou um excelente upgrade, porém os comandos, por conta da física do jogo, não são tão responsivos. O personagem é mais pesado para controlarmos e algo que me incomodou um pouco, parece que tem um input lag quando você movimenta o Nico, principalmente fazendo uma ação mais brusca, como virar para um lado rapidamente. A física realmente é o que impressiona no jogo. O combate, a forma como os personagens caem ao levar um tiro é muito doido, e dirigir no jogo pode ser um desafio no começo, mas você acaba se acostumando no decorrer da jornada. O que me irritava enquanto eu dirigia é que após você frear e acelerar novamente, o veículo simplesmente entrava no neutro, cara. E que negócio, pra que isso, Rockstar? Não faz o menor sentido, mano. E o jogo possui até pedágio, e eu fiquei extremamente impressionado. Caraca, mano, imposto até no jogo, não tem paz um dia, meu irmão. Apesar da melhoria que quando morremos, mantemos o nosso arsenal, o que é muito bom, o jogo possui um sistema de checkpoint horrível. A gente volta da estaca zero para a missão, porém não iniciamos do jeito que iniciamos da primeira vez, mas a partir do nosso estado atual após a missão falhar. Então se você estiver com pouca vida ou sem colete, deu ruim, você se lascou.
A Rockstar poderia pelo menos ter deixado nós com o status que iniciamos a missão da primeira vez. Assim não precisaríamos fazer o ciclo de recuperar vida, depois comprar munição, colete, porque as coisas ficam tudo longe da outra. E tem hora que esse ciclo acaba irritando bastante no decorrer da jornada. Até agora, a minha aventura pelos jogos da franquia, um dos elementos que mais gostei é em como temos a liberdade para concluirmos as missões. É muito legal essa possibilidade que os GTAs têm, porém em GTA 4 isso não existe mais. O jogo, por querer ser mais cinematográfico e um pouco mais sério, ele tem muitas missões scriptadas. Missões de perseguição, por exemplo, nós só podemos tomar ações a partir de determinado local no qual o jogo nos permita. E se estivermos perto do carro inimigo, ele simplesmente dá uma super acelerada, mantendo a distância da gente. Para conseguirmos concluir a ação, é somente após o script. Em muitos jogos, isso nem me incomoda, mas o problema aqui é que GTA me acostumou muito mal com essa sensação de liberdade para você concluir as missões. Na missão final, por exemplo, quando pegamos o helicóptero, ele permite nós atirarmos, mas não faz nenhuma diferença atirarmos ou não, porque é bem scriptado, não vai dar dano. E esse e muitos outros momentos no jogo me deu uma quebrada imensa na minha imersão. Eu joguei a versão de PC, então o jogo não é nada otimizado, mas graças à comunidade eu consegui deixar ele jogável. Mas mesmo assim, caraca, Rockstar, custa lançar um patch e corrigir essa bagaça, mano, pelo amor de Deus, velho. E originalmente GTA 4 teria 5 ilhas e um sistema de personalização de personagem muito mais profundo. Muita coisa foi cortada para garantir que o jogo rodasse nos consoles da época, que é o Xbox 360 e o PlayStation 3. Mas apesar do corte, o jogo ainda é grande e após uma parte do jogo eu fiquei meio que de saco cheio de sair de um ponto da cidade e ir para o outro atrás de uma missão, pelo caminho ser muito longo. Aí eu comecei a usar o táxi, o que ajudou e muito na minha experiência. Eu acho que aqui a Rockstar poderia ter dosado melhor a distância das missões e as localizações no qual elas ficam, né? Porque tem hora que se locomover, você tá lá no outro ponto do mapa, você tem que ir lá pro escafundel do Judas, cara, muito longe. Dá uma irritada porque isso acontece com frequência, entendeu? E aí, poxa, é uma pena. A interface, ela sofreu um reboot também. Agora não temos mais aquela interface icônica no qual tínhamos nos jogos lá de PlayStation 2. Ela ficou mais moderna e contrastou melhor com essa nova proposta mais realista que a Rockstar trouxe para o jogo. GTA 4 foi o pioneiro no conceito de DLCs narrativas de alto orçamento, com The Lost and Damned e The Ballad of Gay Tony. A Microsoft pagou cerca de 50 milhões de dólares para garantir a exclusividade temporária desses conteúdos. Esse conceito de DLC que acrescenta narrativa eu gosto bastante, e aqui a Rockstar acertou muito a mão. Esses personagens no decorrer da história principal se encontram e é interessante ver as perspectivas diferentes de cada um e tudo se conectando. Ainda falando das DLCs, algo que me surpreendeu é que elas não foram meras expansões do jogo original, mas elas foram otimizadas e melhoraram muitos aspectos no quesito gameplay. A movimentação ficou muito mais responsível, a dirigibilidade melhorou bastante. Na DLC Lost and Damned, por exemplo, se locomover para as missões de veículo ficou muito mais legal, pois elas são próximas. E na DLC do Tony, pra mim, é o auge desse jogo. Ela melhorou tudo. As cutscenes estão mais bonitas, o modelo dos personagens deram uma boa melhorada. Agora finalmente temos um sistema de checkpoint decente. Essas melhorias ainda nas DLCs me surpreenderam bastante. E o Luiz é um baita personagem bacana. A DLC do Tony tem uma paleta de cores muito mais viva e as missões são muito divertidas, até fazendo a gente lembrar das missões extremamente divertidas do GTA San Andreas. E eu posso dizer que a DLC do Tony eu gostei até mais do que o jogo principal, mas é muito legal que cada um dos personagens se envolvem na história de formas diferentes e acabam se conectando. Foi uma experiência bem divertida. E por eu ter jogado o jogo em live, eu não pude desfrutar da trilha sonora do jogo, o que é uma pena. Mas em relação à direção de áudio, eu achei muito bom. Quando entramos em alguns ambientes temos eco, o som performa de uma forma totalmente diferente em alguns ambientes. A direção de áudio desse jogo é realmente
realmente boa. Uma pena não ter conseguido aproveitar as músicas do jogo, eu acho que daria mais ênfase para algumas cenas. Na época do lançamento em 2008, GTA 4 foi considerado o jogo mais caro já produzido, com custo estimado de 100 milhões de dólares. E sendo bem sincero, eu reconheço esse custo. O jogo teve que fazer tudo do zero. A Rockstar teve que investir em uma engine nova, capacitar a equipe, mapa extremamente detalhado, muitos detalhes, né, no jogo. E sendo bem sincero, acho que tem muita coisa ainda para eu descobrir nesse jogo e que eu não vi, porque tem muita coisa. Até o momento, GTA Vice City e o 4 são os meus favoritos. Suas narrativas e personagens são muito interessantes. Nico, apesar de ser um cara de poucas palavras, ele consegue ter carisma e a cada missão que completamos, ficamos ainda mais curiosos para conhecer o traidor da sua unidade militar e como isso vai se desenrolar no meio da história. E o mais interessante são as missões se conectando com a história principal, faz o jogo ficar mais interessante. Sem contar com os personagens que compõem todo esse universo e toda essa loucura doida aí. E caso vocês queiram assistir minha análise sobre os outros jogos da franquia GTA, vou deixar minha playlist aí na tela. Se você é novo, seja muito bem-vindo, se inscreva, deixa esse like, pensa em se tornar um membro para apoiar o canal e eu conseguir trazer mais vídeos com frequência. E eu vou ficando por aqui, é isso aí, falou e até a próxima.